Muito bem, gente, beleza, é um prazer estar aqui de novo, continuando a nossa conversa sobre regência, né? Não acabou não, a gente ainda vai falar sobre o tema regência verbal, né? Ele é nominal, calma aí, vamos devagar, verbal mais importante, cai mais em prova, mais difícil também, né? Então, show de bola. Então vamos lá, a gente fechou o vídeo anterior dizendo assim, olha, nós vamos esmiuçar um pouquinho mais, detalhar essa questão do VTB, do VTI, é exatamente o que a gente vai ver agora. Né? Então, a gente precisa, nesse momento, esclarecer dois pontos fundamentais dentro do processo da transitividade. Como vocês já notaram, a transitividade verbal ela tem tudo a ver com o uso dos complementos, né? Do objeto direto ou do objeto indireto. Então, eu preciso mostrar a vocês e discutir com vocês e refletir também esses usos dentro do texto, né? Ou seja, a gente vai fazer aqui algumas simulações, a gente vai apontar determinadas condições específicas, a fim de que você consiga ficar seguro. Como eu dizia, o predicado é um território, é um mundo predicado, tem um montão de coisa dentro dele. Então o ideal é que você entre dentro do predicado assim de peito aberto. Eu sei, isso aqui é objeto, isso aqui é o adjunto adverbial, isso aqui é um vocativo, isso aqui é um aposto. Então eu quero essa consistência na análise. Por quê? Porque quando a questão for acionada, você entra, você não vai entrar acanhadinho, assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Não, eu quero que você entre sabendo nos termos, tá certo? Então a gente precisa esclarecer dois que são muito importantes, objeto direto e objeto indireto, que as bancas, né, chamam muitas vezes de complementos verbais. Não esqueça, complemento verbal é a mesma coisa que OD e que OI. Fechou? Então vem comigo aqui. Olha, a gente mostrava esse slide na última aula. Tá aqui, nós vamos dar conta destes dois caras aqui, ó, do OD e do OI, que são, como a gente já viu aí, são dois complementos verbais. Deu pra ver? Show de bola. Bom, aí vamos fazer uma coisinha? Vamos dar uma passada aqui, a gente já falou sobre o aplicativo, né? E aí vamos dar uma olhadinha nesse tal de complemento, esses tais de complementos diretos. Olha o que eu escrevi aqui, ó. Os complementos diretos são aqueles raramente introduzidos por preposição que cumprem o papel de tornar a frase mais detalhada. Então, o objeto direto, o complemento direto, ele vai fazer isso. Ele vai tornar a frase mais específica, certo? E ele raramente vai ser introduzido por preposição. Por que raramente? Explico já isso aqui, tá certo? Um detalhe fundamental, uma informação que vai ficar aí de molho. Sua ausência faz com que o verbo se torne intransitivo. Por quê? Olha, como eu falei, vai ficar de molho. Então aguenta as pontas aí, segura um pouquinho a onda que daqui a pouco a gente vai voltar a falar por que isto acontece, tá legal? Ele conta a história da raridade ali, olha justo, olha só o asterisco diz aqui, referimos-nos ao objeto direto preposicionado. Existe esse tal de objeto direto preposicionado que eu vou comentar daqui a pouco, não agora. O importante é entender o objeto direto, tá legal? Bom, vem aqui comigo rapidez. Muitos candidatos chegaram a perder questões, porque assim, achavam que o objeto direto fosse sempre uma coisinha de nada. Tipo, por exemplo, né? O homem comprou livros. O objeto direto, livros, porque quem compra algo, compra alguém, alguma coisa. Tá legal, show de bola, isso é um bom começo. Mas, gente, quando a banca ela é mais criteriosa, ela pode ir além disto. Realmente, os substantivos são ótimos representantes de objetos diretos, mas eles não são os únicos representantes de objeto direto. Ou seja, existem outras categorias gramaticais que podem desempenhar esse papel de OD. Quais são estas outras categorias? Olha, a fim de que você não perca uma questão. Por mero desconhecimento, vou mostrar agora quais são as outras categorias que podem representar objeto direto. E você nunca mais vai errar. Ou seja, você vai saber, olha, esta categoria de palavras aqui pode representar sim objeto direto. Ela não é uma coisa do outro mundo, não. Tá certo? Tá legal? Então vamos ver. Vou desaparecer 1, 2 e... Já fui. Eita, fui antes de dizer tchau. Eu já desapareci. Olha aí, tá vendo aí? Ó, é a força do pensamento. Tá vendo? Beleza. Então olha só. Quem é que pode ser objeto direto? Primeiro, substantivo. Na maioria das vezes, gente, é ele. Substantivo é o cara. Por quê? O substantivo tem conteúdo, né? Tem substância. Então, realmente, a gente vai ter muito substantivo representando objeto direto. Mas não se esqueça de que numerais podem ser objetos diretos. Sim, os numerais, lá, os ordinais, os cardinais. Podem, claro que podem. Os fracionários, né?
Uma oração, que loucura, uma oração pode ser um objeto direto? Pode sim, e também um pronome e também um pronome. Beleza? Me lembro muito bem de um concurso que aconteceu em 2012, foi um concurso do TRT, e aí uma das questões envolvia exatamente essa questão do complemento, né? E vários candidatos chegaram, eu perdi aquela questão porque eu não sabia que o pronome podia ser um objeto. Bom, vamos lá então, vamos aqui. Esclarecer, pode ser sim. Ele quer ver um exemplo de cada um. Então, vamos lá, olha aí, coloquei uma sequência de exemplos para a gente analisar. Calma aí, vamos ver um a um, tá certo? Vamos analisar um a um sem estresse. Primeira coisa que a gente vai olhar, a frase 1 que diz: os pesquisadores avaliaram a dieta de 300 pessoas. Olha, gente, não tem nem conversa muito longa aqui não. Você vem para cá e coloca, bom, avaliar, professor. Quem avalia, avalia algo ou avalia alguém. Show de bola, você já sabe que os pesquisadores é o sujeito e você já sabe que a dieta de 300 pessoas é o nosso objeto direto. Sim, show de bola. Mas aí um ponto importante a gente tem que esclarecer. Lembre-se de que o objeto direto tem um núcleo, não é verdade? Ó, no caso, este núcleo é a palavra dieta. É a palavra mais importante aqui. Aí você poderia perguntar, mas professor, não seriam 300 pessoas? Não, não, porque os pesquisadores não avaliaram 300 pessoas. Os pesquisadores avaliaram a dieta de 300 pessoas. Vocês entendem? Vocês concordam comigo? Então o substantivo dieta é o núcleo do objeto direto e pode representá-lo sem dúvida alguma. Tá certo? Tranquilo? Show de bola ali. O que sobra? O que sobra é adjunto adnominal, tá certo? Muito bem ali, tranquilo. Então isso aqui é o algo, isso aqui é o nosso complemento verbal justo, justo, justo. Vamos ver o 2. Peritos investigam comida envenenada. Olha só, vamos para cá pegar o marronzinho. Quem investiga? Investiga algo, investiga alguém. Continuamos tendo o substantivo como representante do objeto direto, ou seja, o substantivo comida é o núcleo. Assim como lá em cima o substantivo dieta era o núcleo do objeto direto. Bom, Eli, tudo bem, até então a gente trabalha dentro daquela margem normal, justo, é o que na maioria das vezes vai acontecer. Mas, vamos lá ver o exemplo 3. O exemplo 3, a gente vai retornar um pouquinho. Quem é que pode ser também objeto direto? Numeral, né, gente? Então, olha aí, não dá pra vacilar aqui, não. Vem comigo. Trabalhadores asfaltaram 2/3 da cidade. Olha que interessante. A primeira coisa que eu quero anotar com vocês. Vou mudar aqui a cor. Quem asfalta? Asfalta algo, não é verdade? Ninguém vai asfaltar pessoas, né? A não ser que a gente tivesse, sei lá, né? Vamos pensar nisso, não. Pensar num criminoso, né? Asfaltar uma pessoa, coisa horrível. Quem asfalta, asfalta algo. E o algo asfaltado aqui, ó, vocês notam que é 2/3 da cidade. Quem é o núcleo dessa estrutura? Olha, sem estresse. O núcleo é o numeral 2/3. Não é a cidade que é o núcleo, entendeu? É verdade ali, justo. 2/3 é o núcleo. Então não dá para dormir aqui, não. Fechou? Bom, e aí o que acontece? Quando a gente investiga essa estrutura, a gente já entra para cá e descobre núcleos também podem ser numerais. No caso aqui, o número fracionário 2/3. Fechou? Beleza, vamos agora à próxima frase. E a próxima frase, gente, traz algo legal. Olha só. Orações podem ser objetos diretos. Ele não entende isso aí, não. Vem cá comigo, rapidez. Olha só. Existem certas estruturas que nós chamamos de estruturas oracionais, ou seja, seriam orações desempenhando certos papéis. Aí você, do seu lado aí, imagina você, meu Deus, você é de oração, como é que... Ele, a oração que eu entendo é a oração Pai Nosso, que estás no céu, santificado. Não é essa oração não. Eu estou falando de uma outra oração, a oração gramatical. Qual é o critério que eu tenho para que uma coisa seja uma oração? Muito fácil. Você precisa de um verbo. É só isso. Se você tem uma estrutura verbal, né, que pode ser um verbo flexionado, claro, pode ser uma locução verbal, isto já é o suficiente para que você diga, eu tenho uma oração em minhas mãos. Vocês entendem? Então o que acontece? Se eu localizo uma expressão e sei que aquela expressão é um objeto direto, eu vou atrás de investigar um outro ponto. É possível que haja um verbo lá dentro. E se houver um verbo comandando toda a estrutura, eu não tenho dúvidas. Eu afirmo, esse objeto aqui
seja ele direto, seja ele indireto, ele é oracional, pois existe uma oração representando esse complemento. Tá legal? Então o nosso critério aqui qual é? É encontrar um verbo ou uma locução verbal. Ou seja, uma estrutura verbal tem que existir dentro do período. Tá legal? Então vamos ver o exemplo, vamos lá, vem comigo, que eu vou desaparecer, já desapareci, olha aí. Então, o exemplo diz o seguinte, eu vou só dar uma apagada aqui para que a gente não fique assim visualmente, assim muito pronto. Olha como fica legal agora, fica mais interessante de analisar. Então observa esta frase aqui. Reitor da UNB investiga se houve ou não negligência no campus. Gente, bom, note que há dois verbos, o haver e o investigar. Eu quero começar pelo investigar. E aí, quando a gente coloca o investigar lá no aplicativo, gente, quem investiga algo, investiga alguém ou investiga alguma coisa. Concordam comigo? Show de bola. Então, olha, não há nem o que discutir muito não, gente. Se houve ou não negligência no campus, isto daqui é o nosso objeto direto, é o algo investigado. Só que este algo, ele é grande, não é? Ele realmente é o maior de todos, sim, é verdade. Mas a questão não é o tamanho em si, tá, gente? O que é mais importante é que dentro deste objeto a gente encontra a presença, olha aí, ó, de um verbo, haver, um verbo flexionado. E aí, há uma outra dica aqui que pode ser analisada, não é? Ó, veja que este objeto direto ele é iniciado por uma palavrinha bem interessante, esse sei aqui, ó. Que palavra é esta? Digo já já. O que importa é que esta estrutura inteira ela está cumprindo aquele papel de quê? De preencher o verbo de sentido, né? Ou seja, o verbo está carente. Lembra daquela metáfora que a gente dizia? Né? Os verbos pobres, paupérrimos, ricos e miseráveis. Pois bem, aqui nós estamos diante de um verbo de categoria pobre. Então, se houve ou não negligência no campus, está exatamente cumprindo o papel de saciar a carência semântica do verbo investigar. Ele então estuda objeto direto? Vou chamar esse objeto direto de oracional? Vou sim. Ele é oracional por uma razão. Opa, ficou tão feio que permita-me apagar, gente. Ficou feio para D10 aqui. Vamos lá, mudar aqui a cor. Ele é um objeto direto e eu vou chamá-lo de oracional. Professor, eu não entendi essa história do se aí, está muito confuso esse se que está começando a frase. Calma, vamos com calma, olha só. Existe um truque, eu quero só fazer uma pequena correção aqui, gente, eu coloquei, objeto direto, né? Ó, olha só. É objeto direto, perdão. Vocês já tinham notado, né, professor? Eu doido para lhe dizer, eu acho que alguém falou aí, eu ouvi que as almas de vocês vieram, né, via a internet, disseram, professor, o senhor colocou I aí, é D, é verdade, investigar algo alguém. Muito bem. Então, voltando aqui. Professor, eu estou observando essa estrutura, se houve não negligência do campus, me lembrei de uma coisa. Olha só, essa coisa a gente vai anotar agora numa página em branco. Olha só, é uma dica da hora. Vamos supor que você esteja lendo um texto, blá, 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 e apareça um C e o texto segue. Beleza? Aí você vem lendo um texto, blá, 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 aparece um Q e o texto segue. Beleza. Este Q e este C podem ser milhões de coisas. Eu vou logo adiantando a vocês para não ficar uma coisa também tão simplória. Mas, observa que interessante. Se você conseguir colocar o que começa pelo C ou pelo Q dentro deste pronome, ou seja, se você puder resumir todo o conteúdo que aqui se encontre dentro da palavra isto, olha, relaxa aí, que este C e este Q, eles com certeza serão chamados de conjunções integrantes. Integrantes, olha só. Posso chamar de conjunções subordinativas integrantes? Pode, é a mesma coisa. O fato é que se a estrutura iniciada pelo C ou pelo Q, se estas estruturas couberem dentro do isto, você já assina embaixo, este C e este Q funcionam como conjunção integrante, e eu vou estar diante de alguma coisa oracional. No nosso caso da questão lá, é o objeto direto que é oracional. Deu para perceber? Então este C aqui, que a gente começou a sinalizar, onde pode puxar para cá, é uma conjunção integrante com toda a certeza do mundo. Tá legal? Tranquilo? Então, o reitor da UNB é o sujeito, investiga o VTD, e aqui dentro nós temos um objeto direto oracional. Show de bola? Show de bola.
Olha, eu vou dizer um negócio aqui, mas olha só, a gente vai fazer o seguinte, eu sempre digo em sala de aula, no presencial, eu vou dizer aqui no online também, senão não tem graça, né? O que a gente vai fazer agora é que nem menino danado, a gente vai fazer o seguinte, menino malandro, a gente vai apertar a campainha do vizinho e vai sair correndo, entendeu? Já fizeram isso quando era criança? Era bom demais, não era? Só tinha um problema, é quando às vezes a mochila quebrava. Vocês se recordam desta cena? Aquela turma de menina, aquela turminha boa, né? Imagina, apertava a campanha do vizinho no caminho do colégio, saía correndo e às vezes a mochila quebrava, você tinha que pegar tudo, ficava para trás. Enfim, nostalgias à parte, o que a gente vai fazer agora é tocar num ponto e sair correndo. Nem me peça daí, nem fique implorando aí, professor, fale mais sobre esse tema. A gente vai falar de lá mais tarde. Mas lá na frente, hoje não, daqui a uns 10 vídeos, põe aí uns 10, 15 vídeos à frente, tá certo? Hoje não é hora não, vamos só apertar a campanha e sair correndo, vem cá comigo, vem cá. Olha, sabe como é o nome disso aqui, o nome de verdade desse se houve ou não negligência no campus? Olha como você tem que raciocinar de maneira fácil. Se eu chamei isso aqui de objeto direto oracional, então não tenho muita dúvida não. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Ele isso aí me tirou o sono na época do colégio. Não tem problema. Só vai tirar, já tirou, não vai tirar mais não. Oração subordinada, substantiva, objetiva direta é a mesma coisa que objeto direto oracional, gente. Ou seja, você não tem como dar uma mancada. Se você está seguro, se você sabe quem é o objeto direto, e nota que dentro do objeto direto, existe um verbo, e ele ainda é iniciado ou por quê ou por ser, não tenha dúvida, isso aqui é uma oração subordinada, substantiva, e que pode ser alguma coisa, pode ser objetiva direta, pode ser objetiva indireta, enfim. Deu para perceber? Bacana, bacana, bacana. Então, o nome de guerra, objeto direto oracional. O nome de cartório, oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Foi? Pronto, já saí correndo, não vou dizer mais nada. Eu queria tanto, pois vai ficar querendo, não vai dar não, viu? Deixa para o próximo. Foi? Show de bola, bacana. Então objetos podem ser orações também. E por fim, olha aí, objetos podem ser pronomes também, gente. E como assim? Os pronomes podem ser objetos diretos? Sim, inúmeros. Olha, eu vou mostrar aqui um deles, mas querem uma verdade? Olha, o pode ser objeto direto, o a pode ser objeto direto, o os, o as, o metc, nos vos. Professor, fale-me mais sobre eles. Já, isso aqui é assunto para daqui a pouco, viu? Mas, o que eu vou mostrar aqui não é nenhum destes, não. Quem vai ser o objeto direto vai ser outro elemento. Quer ver? Vamos ver aqui. Olha aí, O jovem destacou isto. Veja que o isto aqui, não é aquele isto que a gente analisava agora há pouco, não, viu? Ali, foi um experimento que a gente fez. A gente colocou a estrutura dentro do isto, né? Veja que, para você não se confundir, o que a gente fez, o experimento que a gente fez no item anterior, foi dizer assim, o reitor da UNB investiga isto. Quem investiga algo, não é? Então isto é o objeto direto, só que ele é oracional, né? A gente viu aquela história toda. Então, isto daqui é uma coisa. O isto que aqui aparece é outro, né? É um pronome. E aí, gente, observa comigo, vê se vocês concordam. O jovem destacou o isto. E o que é o isto? Seu passado. Seu passado está esclarecendo quem é o pronome isto. É ou não é, gente? Show de bola. E aí, que é o seguinte. Vem cá comigo, olha, vem cá comigo aqui, vem cá. Professor, se me perguntassem quem era o objeto direto, quem é que eu responderia? O jovem destacou seu passado é objeto direto? Não. O objeto direto é isto. Mas para mim é mais claro o seu passado. Também acho, muito mais claro. Só que existe um representante físico de seu passado. E este representante físico é o isto, é o pronome. Um detalhe importante, a gente usa o isto, né? Dá para usá-lo de diversas maneiras. A gente vai ter também uma aula só sobre coesão e coerência. Mas no caso específico aqui da nossa questão, o texto diz: o jovem destacou isto. E não colocou 2 pontos. Então isso quer dizer que ele vai anunciar este isto ainda. Se ele tivesse colocado o jovem anunciou isso, 2 pontos, e dissesse, haveria um erro aqui. Pois o isto, seguido de 2 pontos, pressupõe que a gente explique detalhe após os 2 pontos.
Deu para perceber? Então se liga aí, não vacila, tá? Vem cá comigo. Então o seu passado, o que é o seu passado? Se o objeto direto é isto, quem é o seu passado? Muito bem, seu passado sabe o que é, gente? É um tipo de aposto, ó. É um aposto explicativo, gente. É o aposto explicativo, ele está explicando quem é o isto, né? Está traduzindo para a gente o que é isto. Ou seja, o verbo destacar é um transitivo direto. Ele pode chamar esse objeto direto de oracional? Claro que não, não existe verbo dentro dele. A gente chamou o outro de oracional, pois foi possível substituí-lo por isto, né? Ou seja, a dica que a gente dava é que a substituição pelo isto nos diria muitas coisas. Uma delas é que o ser é uma conjunção integrante e a outra é que a estrutura, isto, ela está de um certo modo aqui, né, cumprindo esse papel de minimizar o objeto direto, né? Ou seja, em vez de eu ler uma estrutura gigante, eu leio apenas uma partezinha dela. Fechou? Bacana, bacana, show de bola, show de bola, show de bola. Vem cá comigo aqui, vem cá conversar comigo agora. Ok, entendi o objeto direto, show de bola, a gente precisa entender, é importante entender o objeto direto, gente. Agora a gente vai entender o outro, que é o indireto, tá certo? Depois de entender o indireto, a gente vai falar um pouquinho do preposicionado, que eu tenho uma dívida lá com vocês, não tem? Eu não esqueci não, viu? Eu tenho certeza que você também não esqueceu não, você tá aí. Ele disse que ia falar de objeto direto preposicionado, cadê esse objeto direto preposicionado? Eu sumi, foi? Voltei, olha só. Então eu sei que você já se anotou e eu quero saber que diabo é isso de objeto direto preposicionado, meu Deus do céu. Calma aí, relaxa. Vamos agora falar do objeto indireto. O objeto indireto, gente, na verdade, ele é quase que a mesma coisa do direto. Praticamente a mesma coisa. O que muda é que o objeto direto pede uma preposição. Esse é o ponto. Quer dizer, o objeto direto diz assim, olha, eu tenho que o indireto, né? Olha, eu tenho que complementar o verbo, eu vou, mas tem que ter uma preposição. Se tiver preposição, não complemento não. Aí fecha a cara assim, sabe? Com raiva. Se tiver preposição, complemento. Se não tiver, tô fora. É meio banqueiro, né? O objeto indireto. Ele é meio fresco. É meio fresco, também acho. Mas é essa frescurinha aí que a gente não pode dar mole, entendeu? Ou seja, objeto indireto vai requerer a preposição. As preposições normalmente exigidas são aquelas básicas conhecidas, né? Vai, voltar à época da escola. A, de, em, para, com e por. Pronto. Praticamente os objetos indiretos são introduzidos por uma destas 6 preposições. A gente vai encontrar algumas polêmicas aqui e outras acolá, dando chance para outras preposições, mas a nossa discussão não é resolver as polêmicas, porque as polêmicas elas sempre vão existir. O fato é que vamos trabalhar numa margem de segurança. Essas 6 aqui costumam operar como introdutoras de objetos indiretos. Eli, vamos lá, vamos ver então? Vamos ver, olha só. Professor, pelo que eu estou vendo aqui, parece o mesmo quadro do direto. Eu não falei que eles eram parecidos, gente? Então, é isso mesmo, vejam. O objeto indireto é aquele complemento introduzido sempre por uma preposição. Lá no direto, a gente dizia assim, ó, vamos voltar rapidinho aqui, que é raramente introduzido por preposição. De raramente para sempre é uma mudança grande, né? Então, sempre por uma preposição que cumpre o mesmo papel de tornar a frase mais detalhada e que sua ausência também faz com que o verbo se torne intransitivo, né? Então, a ausência, igualzinho. Ele por quê? Não vou dizer isso agora nem a pau, nem que você... se eu levasse uma cerveja para você tomar agora, você diria de modo algum, a cerveja agora não ia trabalhar, né? Não tem como beber cerveja agora. Estou tomando uma aguinha aqui, um cafezinho aqui. Negócio de cerveja, não fala nisso não, que você vai me atrapalhar, tá legal? Aí, mas diz logo, digo nada, segura a onda, vai ficar de molho isso aí, de molho, vai ficar marinando, entendeu? Eu quero que você fique pensando nisso aí inconscientemente. Sua ausência faz com que o verbo se torne intransitivo. Por quê? Guarda isso aí que a gente volta já. Olha, não é surpresa nenhuma que os mesmos elementos que representam os objetos diretos também representem os indiretos. Ele é verdade, não é surpresa nenhuma não. Ó. Veja, substantivos representam objetos indiretos? Sim. Numerais? Sim. Orações? Também. Pronomes? Também. Né? Ou seja, isso aqui não é surpresa para a gente. Agora, temos que levar em consideração o seguinte, realmente os substantivos costumam ainda, eles vencem na grande maioria das vezes, ou seja, os caras
representam, na maioria das vezes, os objetos indiretos. Tá? Então, o que acontece? Na maioria das vezes, substantivo, mas não se feche aos numerais, nem às orações, nem aos pronomes, tá certo? Show de bola, então vamos lá, vamos prosseguir aqui. Olha aí, ele se colocou uma pancada de exemplos aí, é verdade. Vamos pegar o primeiro, esse grandão, esse primeiro aqui, ó, é para chegar chegando, para chegar assim, sabe? Chegar é uma invasão, né? A gente chegar assim, já chegar arrombando a porta e... Ele, como é que história, que violência, calma aí, vamos com calma, vamos lá, vem cá comigo, ó. Ele, que história é esse negócio de arrombar a porta? É porque eu coloquei um verbo aqui invocadão, que é o visar, né? Ele esse verbo visar, e calma aí, relaxa. O visar tem duas leituras para o visar. A primeira leitura é a que nós temos aqui. Visar significando almejar, né? É um verbo culto, é um verbo que nós não usamos sempre, né? Esse verbo aqui é aquele verbo, é tipo aquela roupa que você tem de casamento, aquele paletó bonito, né? Aquela gravata, né? Que você põe e fica todo alinhado. Pô, caramba, como eu tô bonito, né? Aquele vestido, né? Que as meninas, vocês têm aquele vestido show de bola que você usa em casamentos, né? Em cerimônias mais chiques. Então, é mais ou menos isso, o verbo visar. Primeira acepção dele, visar significando almejar, querer. Então, se você quiser dar um tom mais formal ao seu texto, a sua fala, a sua linguagem também, oral, cai bem você dizer assim, num contexto, claro, num contexto a seu favor, né? Numa reunião de trabalho, numa palestra, numa entrevista, você está numa entrevista de trabalho, né? Então, olha, os meus propósitos visam a melhorar o desempenho da empresa. Olha como fica bacana, não é verdade? Claro que você não vai dizer isso, olha, eu vou tomar uma cerveja, pois eu estou visando a ficar embriagado. Eu não precisa disso, né? Você vai dizer, eu vou tomar uma cerveja, eu quero ficar relaxado, não quero ficar doidão. Aí é outra história, né? Então, o ambiente contextual não permite que você, lá na mesa de bar com seus amigos, né, fique dizendo, eu vou tomar essa cerveja aqui, pois eu estou visando a embriaguez. Não precisa disso não, tá? Excesso. Vamos pensar assim. O verbo visar está aqui nesta acepção. Mas o visar pode significar também ver, olhar. Esta acepção, muita gente fica um pouco com o nariz torcido, tipo, sem entender. Mas, gente, ó, quer ver como ele é tranquilo? Diga-me aí o que é revisar. Você já revisou o seu texto? Já revisou o seu texto? Show de bola. Então, o que é visar, gente? Se revisar é ver de novo, visar é ver. Só que, mais uma vez, é um verbo culto. Não é um verbo utilizado no dia a dia. Então, você pode pegar um documento e dizer assim, eu vou visar este documento aqui, quer dar uma olhada nele, lê-lo, né? Eu vou visar esse documento aqui, tá aqui, tá tudo ok, estou pronto, visei o documento. Entendeu? Você pode visar um tema, tem um tema lá, um tema de direito constitucional que eu vou visar de novo, só que ninguém fala, a gente não tem esse uso, né? Não é do nosso vocabulário diário, mas você tem que entender porque lá os caras vão cobrar. O visar que nós vamos analisar aqui não é o visar de ver, não, é o visar de almejar, de planejar, e de ter em mira. Este visar aí, gente, ele é transitivo e indireto, então, vem comigo, vou desapareci, aplicativo. Quando eu coloco visar no aplicativo, eu vou ter que ser um cara muito disciplinado, sabe, gente? Porque eu vou ter que pensar assim, bom, quem visa no sentido de almejar, visa, professor, a algo ou a alguém. Show de bola. É isso que eu quero que você domine, entendeu? Claro que você poderia fazer uma leitura direta deste verbo, se o visar fosse só dar uma olhadinha, né? Professor, quem visa no sentido de olhar, você pensa logo no revisar, né? Vamos pegar o revisar aqui. Quem revisa algo, revisa alguém, revisa alguma coisa, né? No caso, quem visa, então, no sentido de ver, também visa algo, visa alguém ou visa alguma coisa. No nosso caso, visar aqui é no sentido de ter em mira. Portanto, quem visar a algo, a alguém ou alguma coisa, então vem comigo aqui, desce comigo, exemplo 1, ele diz assim, atualmente o programa apoia, orienta e certifica projetos que visem a redução da erosão e do assoreamento de mananciais no meio rural. Ora, gente, visar aqui no sentido de almejar, quem visa a algo, a alguém ou alguma coisa. A redução da erosão e do assoreamento de mananciais no meio rural, essa estrutura inteira pode ser concebida como objeto indireto. Professor,
Então, eu não estou entendendo esta crase. Calma aí, rapidez. Olha, o verbo visar, vamos abrir mais uma página branca aqui. O verbo visar, ele não pediu a preposição a, não foi? Então, o verbo visar requereu a. Vou pintar o a de vermelho. Opa, quero o a de vermelho. Está aqui, cão, está aqui, vermelho. Então, ele está dizendo lá que o projeto visa a... Aí, ó, o que tem antes de redução? Olha, antes de redução, eu poderia colocar um artigo uma redução ou a redução, é verdade. No caso aqui, como esse a está com acento grave, sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós temos dois as, um dentro do outro, ó. E essa estrutura nos leva à forma que vemos aqui no texto. No texto você só vai enxergar esse a assim, ó, com o acento virado para o lado de lá. E aí, não, nós que somos concurseiros, que somos super capazes, nós temos que acertar um negócio agora, ó. Toda vida que você vir um A, até o nosso dia da aula de crase, viu? Ó, toda vida que você vir um A com crase, um A igualzinho a este daqui, ó, você vai interpretá-lo assim, é um A dentro de outro A. Show de bola, show de bola. Se eu vir, por exemplo, isso daqui, se eu vir, por exemplo, um as, como é que eu vou interpretar? Você vai interpretar assim, ó. Um as quer dizer um a dentro de um as. Está vendo esse a vermelho aqui, ó? Bonitão? Esse a vermelho aqui é a preposição. Quem foi que deu a preposição? Ora mais, você que sabe o verbo visar, que é VTI. Por isso que crase aqui é obrigatória. E aí, cuidado, verbos transitivos indiretos dialogam muito bem com o tema crase. Perfeito? Então a gente começou com esse grandão aqui, a gente chegando, o vídeo até acabou, acabaram os 30 minutos, vem cá comigo, vem fechar, fecha aí, aperta o botão lá embaixo que eu volto com os demais. Espera aí.